Então, se me permitem, queria só começar por destacar que é relevante que no Dia Mundial da Criança nós possamos fazer um balanço daquilo que tem sido a evolução em Portugal das respostas sociais e das respostas públicas aos problemas das crianças, dos jovens, de um modo geral, mas sobretudo das crianças. E eu creio que essa evolução é bastante positiva. Quer dizer, não podemos esquecer que ainda há muito a fazer, seja ao nível da proteção que se deve oferecer às crianças e, sobretudo, às crianças em perigo. Apesar das alterações que foram feitas no passado, nós continuamos a ter noção de que é necessário ir além daquilo que se conseguiu. É necessário sempre olhar para os focos de pobreza que continuam a atingir de uma forma mais dura, sobretudo as crianças e as pessoas mais idosas. É preciso levar mais longe os esforços que fizemos para a integração das crianças, nomeadamente através de mecanismos da adoção. Houve respostas que foram melhoradas sensivelmente nos últimos anos, leis que foram revistas, proteções jurídicas que foram melhoradas, mas tudo isso é um ponto de partida para aquilo que ainda é necessário fazer. Nós estivemos aqui hoje a visitar uma resposta da Cruz Vermelha, que é uma das instituições que tem tido um papel muito relevante na área social em Portugal e em todo o mundo, e que, no que respeita também à resposta, olhando para a situação das crianças, é uma oferta menos conhecida, mas muito relevante em todo o país. E eu queria aqui também prestar a minha homenagem à Cruz Vermelha Portuguesa pelo trabalho que vem fazendo no setor social, mas em particular agora, no Dia Mundial da Criança, relativamente às crianças. Esta creche que aqui visitamos é uma das muitas ofertas que a Cruz Vermelha Portuguesa tem em todo o território, e isso permite-me recordar que sem as instituições de solidariedade social, sem as instituições de toda a área particular, da rede particular e cooperativa, seria impossível hoje ao Estado prosseguir as políticas públicas adequadas, respondendo às necessidades das famílias e, neste caso, das crianças também. Nós, nos últimos 4 anos, melhorámos em cerca de 19 mil vagas as que existiam nesta rede de creches. Mas era preciso aumentar ainda bastante significativamente esta oferta nos próximos anos. Apesar de termos problemas de demografia sérios, na verdade ainda estamos longe de poder acolher todas as crianças que necessitam do apoio, já para não falar daquelas que requerem apoios de natureza especial. E para isso é importante que o Estado tenha uma relação muito próxima com todas estas instituições. Não me refiro apenas ao pré-escolar, que era importante que, pelo menos durante esta legislatura, até 2019, estivesse universalizada a oferta até aos 3 anos de idade, dos 3 aos 5 anos, portanto, conseguíssemos, até ao final da legislatura, ter todo o país coberto com uma oferta diretamente do Estado e, sobretudo, porque o Estado não tem capacidade para o fazer diretamente, recorrendo a estas instituições que nos permitirão acolher todas as crianças que estão em idade de fazer o seu percurso pré-escolar. Mas depois precisamos também, como é evidente, de olhar para todas as crianças até aos 3 anos. E neste caso é fundamental para libertar a capacidade do país ter mais crianças, para as famílias poderem ter mais crianças, dinamizar estas ofertas também. Levar mais longe os esforços no sentido de conciliar a vida nas empresas, na nossa área laboral, com os cuidados que precisamos de fornecer às crianças, protegendo ainda mais aquilo que são os direitos de maternidade e de paternidade. Evoluímos muito nos últimos anos nesta matéria, mas é preciso consolidar esses avanços que foram sendo realizados. Em síntese, nós temos hoje
a possibilidade de dizer que Portugal recuperou bastante na agenda da criança relativamente há 10 anos atrás, não temos nenhuma dúvida sobre isso. Estamos próximos de poder atingir, por exemplo, a meta de Barcelona, que estava inscrita também no Portugal, nos objetivos para 2020, no Programa Nacional de Reformas, no sentido de chegar a um número significativo de crianças com o apoio da rede pública, mas precisamos de levar mais longe os nossos esforços. E estou convencido que o dia de hoje pode ser muito útil para que o Estado possa, de uma forma ainda mais próxima, desenvolver uma estratégia sólida, firme, com as instituições de todo o setor social, de maneira a poder dar uma resposta mais adequada àquilo que são as necessidades hoje das crianças portuguesas. No dia de hoje é também notícia as previsões da OCDE. Gostaríamos de saber se, obter obviamente um primeiro comentário seu a estas previsões e saber se de alguma forma elas dão eco aos avisos que têm sido feitos pelo PSE. As previsões são previsões que não trazem nada de positivo, mas de certa maneira não surpreendem porque estão muito em linha com aquilo que têm sido as previsões avançadas por outras instituições internacionais e mesmo até nacionais. Quer dizer, os motores do crescimento associados às exportações e ao investimento estão a falhar e isso é muito negativo que aconteça. E, por outro lado, a chamada procura interna e, portanto, o crescimento da economia sustentado no consumo interno é uma arma muito limitada, sobretudo porque, em primeiro lugar, não está assente numa recuperação sustentada de rendimentos, em segundo lugar, porque sem mais exportações e sem investimento, a dinamização do mercado interno por via do consumo acaba sempre por gerar desequilíbrio externo, porque uma parte muito significativa dos bens que nós consumimos vem do exterior e, portanto, aquilo que representou um equilíbrio externo muito importante alcançado nos últimos anos pode reverter também. Portanto, não são projeções simpáticas, digamos assim, e preferiríamos, como já tive a ocasião de dizer, que da parte do Governo não houvesse um alinhamento destas indicações e que pudesse haver alguma correção, pelo menos da política económica, de modo a que nós pudéssemos encarar o futuro com um bocadinho mais de otimismo do que estas previsões nos permitem acalentar nesta fase. Muito obrigado. Eu tenho mais uma, senhor. Então vá. Eu tenho mais uma pergunta a colocar. Sentiu-se não visado, mas alvo preferencial da mensagem deixada ontem pelo Presidente da República, quando ele apela a consensos na área da segurança social e diz que não é tempo de amarguras, sentiu que também era alvo desse apelo, em concreto? Acha que sim, que eu me devia sentir algo? Mas porquê é que acha que eu me devia sentir algo? Não sei, não faço ideia, por acaso não vi essa declaração do Presidente da República, mas nos termos em que me está a transmitir, não parece que traga nenhuma mensagem nova. Nós, em Portugal, há muitos anos que andamos à procura de encontrar bases tão alargadas quanto possível para encontrar consensos, para suportar reformas importantes. Infelizmente, isso não tem sido possível. Não é que tenha havido falta de interesse em procurar esse apoio, mas eu prefiro falar dos consensos e das reformas, não em abstrato, mas em concreto. Preciso saber de que é que estamos a falar em concreto. Nós fizemos várias reformas nos últimos anos muito importantes para o país, que estão todas a ser revertidas. Não nos parece que isso ajude a qualquer consenso para fazer novas reformas. Por outro lado, a segurança social é um setor muito importante, que está, nesta altura, a ser alvo de um ataque do ponto de vista do entendimento que durante anos se gerou dentro do país, por parte do próprio Governo, ao querer estabelecer uma distinção muito antiga entre aquilo que são os esforços de políticas públicas e aquilo que deve ser a oferta pública concentrada em equipamentos do Estado. Vimos isso agora, por exemplo, com os contratos de associação, na área da educação, mas já ouvimos outros partidos, da maioria, nomeadamente o Bloco de Esquerda, dizer claramente que na saúde também teremos de ter
uma visão muito parecida, quer dizer, olhar para toda a oferta que não é pública de uma forma estritamente supletiva, quer dizer, o Estado deve concentrar toda a sua política pública nos equipamentos do Estado, onde tiver funcionários do Estado, e não recorrendo a outro tipo de ofertas, o que me parece uma regressão com mais de 30 anos que não estaríamos à espera de ver e que vai até contra o consenso constitucional que nos trouxe a revisão constitucional de 1982, remete-nos para antes da revisão de 82. E, por outro lado, nós temos chamado reiteradamente a atenção para a necessidade de se olhar para os sistemas previdenciais, sobretudo para os sistemas de pensões, que não estão em equilíbrio, estão em profundo desequilíbrio. E uma reforma estrutural nesta matéria era essencial para dar não apenas previsibilidade às pessoas, mas para dar também confiança nos sistemas de pensões. E o Governo tem reiteradamente dito que essa questão não se põe. E nós percebemos que essa questão não se põe simplesmente porque dentro da maioria que apoia o Governo há visões muito radicais sobre esta matéria e que não permitem que haja qualquer consenso em torno deste problema. O que significa, portanto, que na prática, quando em concreto estamos a falar de matérias da educação, da saúde, da segurança social, das pensões, que são matérias transversais e importantes para toda a sociedade portuguesa, a nossa disponibilidade para fazer qualquer entendimento esbarra sempre com uma presunção ou de natureza ideológica ou de natureza política muito vincada, em que quem está no Governo e na maioria que o apoia radicaliza de modo a tornar impossível chegar a qualquer entendimento. E eu tenho muita pena que isso ocorra, porque os países não são dos partidos que os governam, as sociedades, como as economias, não são dos governos que conjunturalmente, circunstancialmente, têm responsabilidades, perduram além dos governos e dessas maiorias, e há matérias, portanto, que para a sociedade são suficientemente relevantes para que todos pudessem fazer um esforço para traçar um rumo que não fosse revertido ou alterado para o futuro. E à medida que este Governo vai conhecendo novos desenvolvimentos, fica-nos a ideia de que menos espaço sobra para pensar o futuro, porque só o presente conta. E isso empobrece a sociedade portuguesa. De certa maneira, como já tive a ocasião de dizer, torna a nossa democracia uma democracia com menor qualidade. Quando se está a pensar só no dia-a-dia e não se pensa no futuro, quando olhamos para trás e a preocupação é reverter o que foi feito de estrutural, em vez de construir em cima disso, nós não estamos a progredir democraticamente, estamos a andar para trás. Muito obrigado.